voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando a tua ação. Você pode declarar isso? Você vai, e quando Cristo amado meu, voltando, vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, ela canta. Grandioso, és grandioso. Então minha alma canta a ti, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, a gente canta assim, a gente não tem a dimensão do quão forte foi o que Ele fez. A gente canta, ai, quando Cristo, amado meu, voltando, vier do céu me buscar. Mas a gente esquece que Ele veio primeiro morrer. A gente esquece primeiro que Ele veio assumir uma responsabilidade que não era dele. Ele veio fazer o que precisava ser feito para que nós tivéssemos vida, mesmo que não fosse culpa dele. E hoje nós temos. Então, se hoje você tem a chance de estar aqui, se hoje você tem a chance de adorar, é porque Ele fez primeiro. Você não vem aqui para adorar, para Ele fazer. Você vem aqui porque Ele já fez. Você não vem aqui para Ele te abençoar. Você vem aqui porque Ele já te abençoou com as mais ricas bênçãos. A Bíblia fala que a maldição, ela te amaldiçoou até 4 gerações, mas as bênçãos do Senhor vão até 1000 gerações. Então os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos serão abençoados. Tudo isso porque Ele fez. Não porque a gente merece. Não importa qual o tamanho da saia longa que você use, o quanto você ore, o quanto você jejue, o quanto de dinheiro você invista. Nada te torna merecedor do amor de Deus. Porque Ele fez. Não é sobre você, é sobre Ele. Amém? Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e abra ele para o Senhor. Se tem alguma coisa te impedindo de entregar para Ele, entrega. Fala, Senhor, eu sou isso mesmo e tá bom, e é isso que eu tenho para o Senhor. Pega, é tudo que eu tenho, pega o meu nada. É o que eu tenho para o Senhor. Se o Senhor morreu por isso aqui, deve significar alguma coisa para o Senhor. Usa. Que Ele pode usar. Ele faz como Ele quer. Amém?
consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ao Messias, a morte não pode deter, o sangue derramado está feito, e ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia, Nós não estamos aqui para nada mais do que preparar o caminho para o que Ele vai fazer. Nós não somos nada mais do que instrumentos para o que Ele vai fazer. Não é sobre nós, não é sobre uma música, não é sobre rostos bonitos, é sobre o que Ele vai fazer. Amém? Que você possa entender isso. Não é sobre o momento ruim, é sobre o que Ele vai fazer. Não é sobre os seus erros, é sobre o que o Senhor disse sobre você. Amém? Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Redentor, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o
muito alegres com isso. Preparamos o caminho. Preparamos o caminho. Preparamos o caminho. Preparamos o caminho para o Rei dos Reis. Preparamos o caminho para o Salvador. Preparamos o caminho para o Redentor. Preparamos o caminho para o Rei dos Reis. Preparamos o caminho para o Salvador. Preparamos o caminho para o Redentor. Preparamos o caminho para o Rei dos Reis. Preparamos o caminho para o Salvador, para o Redentor, para o Rei dos Reis reinar. Preparamos o caminho para o Salvador. Preparamos o caminho para o Redentor. Preparamos o caminho para o Rei dos Reis. Abra sua boca e declare isso. Preparamos o caminho para o Salvador. Preparamos o caminho para o Redentor. Preparamos o caminho. Reinar sobre ele. Preparamos o caminho para o Salvador. Que ele possa reinar na sua vida. Preparamos o caminho. 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 Aumente a sua voz, aumente a sua voz. Preparamos o caminho. Preparamos o caminho. Preparamos. Preparamos o caminho para o Salvador. Preparamos o caminho. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Bendito é o Rei que vem. Toda a terra canta ao Messias. A
Aleluia, Jesus. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Nós declaramos o Teu reino, Jesus. Declaramos o Teu reino sobre este lugar. Declaramos o Teu reino sobre a nossa vida. Declaramos o Teu reino sobre cada causa que nós achávamos que estava perdida, Jesus. Nós declaramos o Teu reino, declaramos a Tua luz, Jesus. Vem reinar, Jesus, vem reinar, Jesus. Traga o Teu avivamento sobre a nossa vida, Jesus. Ah, Jesus, Tu és digno, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris,
louvores, louvores. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Te louvamos, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Te louvamos, Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo teu favor sobre nós, Pai. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, todo louvor. A tua igreja, Jesus, levantando as mãos, declara a tua santidade.
santidade. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Nós proclamamos a tua santidade, Senhor. Os céus e a terra proclamam santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós proclamamos a tua santidade, Jesus. Nós contemplamos a tua beleza, Jesus. Nós nos envolvemos na tua presença, Jesus. Nós nos entregamos à tua presença, Senhor. Nessa manhã nós queremos participar da tua mesa, Jesus. Declarando mais uma vez que nós morremos para a natureza do pecado. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus. Nenhuma condenação há sobre nós. Nós não somos mais escravos do diabo, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós consagramos a Ti, Senhor, esses elementos. Nós declaramos, Pai, vida do Senhor fluindo sobre nós nessa manhã. Nós declaramos renovo do Senhor sobre nós nessa manhã. Nós declaramos, Pai, o Teu fluir em graça, verdade e poder sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui pegar os elementos da ceia. Vamos continuar louvando. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja teu nome, Jesus. Nas tuas mãos está aquilo que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Nós cremos na palavra do Senhor. E o que a palavra nos ensina é que o corpo de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. Esse não é momento de você lembrar dos seus pecados, porque na cruz os seus pecados foram perdoados. Esse é o momento de você lembrar que você nasceu de novo. Você é uma nova criação em Cristo. Você não é mais escravo do pecado. Ainda que você peque, o pecado já não te define mais. Você é definido pela identidade que você recebeu em Cristo Jesus. Esse é o momento de nós examinarmos a nós mesmos, não para procurarmos pecado, mas para procurarmos o entendimento dessa aliança que foi feita conosco, que não é baseada nos nossos méritos, não é baseada no nosso esforço, mas é baseada no sacrifício perfeito, o sacrifício eterno de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque pelo teu sacrifício nós somos plenamente perdoados. Nós somos altamente favorecidos. Nós somos profundamente amados. Nós somos sobrenaturalmente capacitados. Nós somos feitos filhos, herdeiros. E é debaixo dessa verdade que nós proclamamos diante do mundo espiritual. Já não somos nós quem vive. Não é com base nas nossas obras mais. Não é com base nos nossos méritos mais. Mas Cristo vive em nós. A justiça de Deus está sobre nós. A graça do Senhor está sobre nós. Por isso nós rejeitamos toda enfermidade do nosso corpo. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós rejeitamos toda perturbação na nossa mente, porque assim como a coroa de espinhos esteve sobre a cabeça de Jesus, sobre a nossa cabeça existe o capacete da salvação, e nós somos blindados de todo ataque do diabo. Nós rejeitamos agora todo problema emocional, toda depressão, toda ansiedade, toda insônia, todo estresse excessivo, porque assim como a alma de Jesus foi angustiada no Getsemane, a nossa alma hoje é livre emocionalmente por causa do sacrifício de Jesus. Nós acessamos tudo aquilo que é nosso pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Nós fazemos isso em memória do Senhor até que Ele venha. Participamos todos em nome de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.
nessa manhã. Pega a sua voz ao Senhor. Declara essa verdade sobre o mundo espiritual nessa manhã. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. Graças a Jesus. Nós somos livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte o Senhor, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Se assente. Graças a Deus. Mais uma manhã. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos ao vivo pelo Instagram. Você que está nos assistindo, que o Senhor te abençoe. Que a graça dele transborde sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos agora também no YouTube. Se você está assistindo essa transmissão, nós estamos aqui de manhã, você está assistindo à noite. Mas a unção é a mesma, que o Senhor te abençoe aí também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma manhã, mais um mês começando, e eu creio, não sei você, mas eu creio que grandes coisas o Senhor fará nesse mês. Você crê nisso ou não? Você tem fé ou sua fé é pouca, irmão? Aleluia, Jesus. Nessa manhã, nós vamos continuar falando sobre aquilo que Deus tem queimado no nosso coração, que é a respeito de avivamento. É triste que hoje não teremos convidado, né? Vai ser eu mesmo que vou pregar. Você permite eu pregar ou não? Amém. Amém? Ou você quer que eu chame mais gente para pregar? Você quer pregar, Kainan? Traz ali para mim, fazendo favor. Mas esse é o nosso tema. Nós vamos começar a falar hoje sobre o último avivamento. Vira para o seu irmão e fala para ele: é o último, irmão. Não, fala até ele entender. Pega aí, irmão. É o último. Tem outro não. Mas antes da gente falar isso, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos ofertar ao Senhor. Queria que você ficasse de pé. Tomara que meu celular dê conta, está com 1% desde aquela hora. Aí dá certo. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa manhã. Preste atenção no que eu vou te dizer para você não ficar confuso. Nós vamos orar agora pelas ofertas. E enquanto você estiver trazendo a sua oferta, eu quero que os dizimistas venham junto, que eu quero orar por todos vocês. Amém? Todos os dizimistas, não é quem vai dizimar hoje, é todos os dizimistas, amém? Porque o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero obedecer ao Senhor. Sempre que possível, e eu estiver por aqui, no primeiro domingo do mês eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida, no mês em questão, amém?
Então você vai preparar a sua oferta. Se você for ofertar, você vem e oferta. Se você vai fazer online, você faz também. E aí você que é dizimista, você vem para a gente orar. Amém? Pega a sua oferta na sua mão, prepara aí. Sabendo disso, sempre venha preparado para esses momentos. Nunca se apresente diante do Senhor com mãos vazias. Nós já aprendemos isso. Você não pode negligenciar isso. Amém? Rapidão, senão meu celular vai descarregar e eu não consigo ofertar. Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas ofertas nessa manhã. Obrigado pelo privilégio de sermos participantes da Tua obra, de podermos cooperar com o Teu reino. Nós lançamos as nossas sementes em obediência ao Senhor e em fé, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para multiplicar as nossas sementes e fazer transbordar as nossas colheitas. Eu quero declarar, Senhor, que cada semente depositada venha multiplicar a 30, 60, a 100 por um, seja presencialmente, seja online. Eu declaro, Senhor, favor, graça, prosperidade sobre a vida financeira dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, você pode vir trazer aqui, e os dizimistas podem vir, vão fazendo uma fila aqui, que eu vou orar por vocês, mas deixa eu só ofertar, porque o celular disse que vai desligar. Tarde demais. Pai, no nome de Jesus, eu declaro o favor do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, sobre cada um, Pai, dos dizimistas que o Senhor tem levantado sobre esse lugar. Eu declaro um mês de prosperidade sobre eles, Senhor. Que tudo aquilo que o diabo estava preparando contra eles, nós antecipamos a isso, Senhor, e nós declaramos: sejam frustrados todos os planos do diabo, que eles possam experimentar nesse mês o que eles nunca experimentaram em Ti, Senhor, financeiramente. Pai, que seja um tempo de rompimento sobre eles, que seja um tempo de manifestações poderosas sobre a vida deles, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem prendido a vida financeira deles. Em nome de Jesus, Pai, que os tesouros escondidos, que as riquezas escondidas do Senhor possam ser liberadas e manifestas sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu declaro a Tua prosperidade, eu declaro a Tua riqueza, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma o seu lugar. Se você pode, dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá então. Pega a sua Bíblia aí. Vou tentar ficar quietinho aqui para não sair do esquadro dos irmãos ali. Então vou até sentar, porque senão não aguento, né? Mas vamos lá. Você está aqui comigo? Amém? Como eu disse para você, nós vamos começar a falar nesses dias sobre o último avivamento. Diga comigo, o último avivamento. Quando falamos sobre avivamento, o que vem à sua mente? Quem fala aí? O que vem à sua mente quando nós falamos sobre avivamento? Vida de Deus, o que mais? Despertamento.
Avivamento é uma palavra que ela é muito na moda, né? Vira e mexe, ela vem aparecendo aí nos cenários. Porque quando nós falamos sobre avivamento, existem muitas crenças erradas a respeito disso, e existem muitas coisas que são fatos, porém são negligenciados por nós. Por mais que avivamento seja algo importante, não existe nenhuma menção a essa palavra na Bíblia. Você nunca vai encontrar a palavra avivamento na Bíblia. Só que quando você vai estudar os escritos originais, a palavra que dá raiz à palavra avivamento, ela aparece 257 vezes na Bíblia. Quanto? 250 vezes no Antigo Testamento e 7 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante, né? O Espírito Santo, ele vinha no Antigo Testamento, mas ele vinha sobre uma pessoa, para um tempo específico, e depois ele ia embora. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele é liberado uma vez em Atos capítulo 2, e ele permanece com a igreja até os dias de hoje. Será que isso tem alguma coisa a ver, o porquê haver mais menções de avivamento no Antigo Testamento do que no Novo? Aqui nós já aprendemos uma coisa muito importante. Se existe 250 menções, referências da palavra avivamento no Antigo Testamento, é porque havia um desejo do povo de Deus para receber algo espiritual de Deus. Por mais que eles não compreendiam o que era o Espírito Santo, eles compreendiam que eles precisavam do agir de Deus na vida deles. E por que no Novo Testamento apenas 7 vezes essa palavra ela é referenciada? Porque o Espírito Santo já era uma realidade. Qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Jesus está lá, mas ele não é manifestado. No Novo Testamento, Jesus é uma realidade. No Antigo Testamento, a graça está lá, mas ela está escondida. No Novo Testamento, a graça está manifestada. Nós somos gente da nova aliança. Amém? E na nova aliança, ser avivado, irmão, não é uma opção, deve ser uma realidade para nós. Por isso nós estamos falando muito sobre isso, porque isso deve ser uma realidade para nós. E quando nós falamos sobre avivamento, quando a gente vai pesquisar essa palavra raiz, que dá origem a palavra avivamento, é uma outra palavra que também não tem definição. Você sabe que o nome de Deus não tem pronúncia, né? Sabe ou não sabe? O nome de Deus em hebraico não tem pronúncia. A palavra avivamento também não. São 3 letras, H, Y e V. H e V. Se você quiser pronunciar, IV, mas não é essa a pronúncia. Por quê? Porque quando se trata de avivamento, nós estamos falando da vida oriunda de Deus manifestado em nós. E assim como o nome de Deus ele não é pronunciado, a palavra avivamento também não é pronunciada, porque é como se o próprio Deus fosse liberado em nós. Então, quando nós estudamos essa palavra, por mais que ela não tenha pronúncia, ela tem significado. E existem alguns significados muito importantes sobre essa palavra. A primeira dela, perseverar. Diga comigo, perseverar. Não diga errado, foi eu que falei errado, desculpa. É preservar, não é perseverar. Ensinando os irmãos errado, olha aí. Fala comigo, preservar. Animar. Renovar. Tornar mais vivo. Manter vivo. Essa definição eu achei interessante, né? Tornar mais vivo, né? O que é fazer algo ficar mais vivo? Se está vivo, sim ou não? Não. Porque a pessoa que está vegetando lá no hospital, ela está viva. Mas ela não está tão viva assim, né? Tem muita gente que está vegetando na fé. Está vivo, mas não está tão vivo assim. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sobre receber a vida de Deus para cumprir um propósito de Deus. Tem muita gente que tem a vida de Deus para a salvação, mas não tem a vida de Deus para cumprir um propósito. Tem muita gente que recebeu o Espírito Santo porque nasceu de novo, era obrigação, mas se fosse depender da busca dele, do desejo dele, ele nunca saberia o que era o Espírito Santo.
E é isso que traz origem ao avivamento. Avivamento é eu buscar a presença de Deus, não para eu sentir gostoso, não para eu sentir um arrepio, mas para eu cumprir um propósito. Por isso que na nova aliança, avivamento não é algo opcional, porque somos salvos para um propósito em Deus. Não existe igreja sem avivamento, irmão. Por mais que existem muitas igrejas agora cultuando ao Senhor, são frias, são mortas espiritualmente, pensam que são igreja, mas não são. Porque quando que a igreja começou? A igreja começou em Atos 2, com a liberação do Espírito Santo, ou seja, igreja e Espírito Santo estão juntos. Sem o Espírito Santo não há igreja. Vira para o seu irmão e fala para ele, sem igreja, irmão, estou errando, não é? Sem o Espírito Santo, não tem igreja. Aleluia, porque sem igreja tem Espírito Santo ainda, né? Ai, Jesus. Mas preste atenção, Salmos 85, abra aí. Salmos capítulo 85, versículo 4. Salmos 85, versículo 4 diz assim: restaura-nos, Senhor. Restaura-nos. Essa palavra restaurar, a raiz dela é a palavra iv, que dá origem ao avivamento. Então, quando ele pede a restauração, ele está pedindo o quê? Um avivamento. Restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. Suprime teu rancor contra nós. Essa segunda parte é muito importante. Nós vamos falar sobre ela mais adiante. Mas vamos focar nessa primeira aqui. Restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador. A palavra restaurar vem de quê? Avivamento. Isso mostra o seguinte: quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vão haver várias referências dela. Restaura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor. Isso é um exemplo muito interessante do que Deus quer com um avivamento. Por exemplo, quando Israel pecava diante de Deus, os inimigos vinham e eles começavam a buscar a Deus e buscavam por salvação, por resgate, por restauração, sim ou não? Todas essas raízes de restauração, de salvação, está ligada à mesma palavra, avivamento. Então, todas as vezes que o povo de Israel saía do foco, saía do propósito, pecava contra Deus, abandonava a Deus, eles mesmos, ou o próprio Deus, por meio dos seus profetas, proclamavam um avivamento. Então, sendo assim, o que é o avivamento? É como se fosse o ajuste de Deus na humanidade. Deus nos criou para um propósito, mas no decorrer do tempo nós vamos saindo do propósito, nós vamos desviando o nosso foco, aí algo precisa acontecer, Deus precisa nos ajustar, Deus precisa corrigir algumas coisas para voltarmos para a rota. Isso é avivamento. Tem muita gente que confunde avivamento com grito no meio do culto. Não, porque às vezes alguém pode ver um bicho e gritar. Não é avivamento. Avivamento não é arrepio. Porque no tempo que nós estamos vivendo, você sabe que você está muito elétrico no corpo. Você já percebeu isso ou não? Ontem eu fui tocar no irmão, levei um choque. E não era o Espírito Santo. Não era avivamento. Tem muita gente que confunde essas coisas, irmão. Não adianta haver tudo isso se não houver uma correção de rota. Avivamento é uma correção de rota, de volta para o propósito de Deus. Amém? E por que nós estamos proclamando que esse tempo será o tempo do último avivamento? Porque o grande avivamento que vai acontecer nesse tempo é para corrigir a rota da igreja, preparando-a para o arrebatamento. Eu creio, irmão, não haverá outro grande avivamento. Esse é o último. Você está vivo até aqui, você tem que fazer parte dele. Se você não passar por esse avivamento, você vai ter que passar por um outro avivamento, que vai acontecer na grande tribulação. E eu não quero isso. Quem quer ficar na tribulação, diga amém. Ai, vocês estão acordados. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Diz assim: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti. Reavivar é a mesma palavra, avivamento. Reavive o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Preste atenção nisso aqui. Como eu falei para você, avivamento não é uma sensação. Avivamento não é um arrepio. Avivamento não é definido por um culto abençoado. Avivamento também não é definido numa agenda, né? Igual o Max me mostrou esse dia. Tem uma igreja aí que ele tem culto de avivamento toda quinta-feira. É mentira. Porque avivamento não é programado. Avivamento não é nada disso, irmão. Avivamento é recalculação de rota na vida da igreja. E um culto não faz isso. Uma programação não faz isso. O povo faz congresso de avivamento. Não é avivamento coisa nenhuma. É um evento, é uma choração, é uma gastação de roupa, é uma gastação de dinheiro, é uma exibição humana, mas não é avivamento. O Espírito Santo está lá, sim. O Espírito Santo está operando, sim, mas não é avivamento. Nós que estamos vivos hoje aqui na terra, a não ser os irmãos mais antigos, nós não sabemos o que é avivamento. No ano de 2023, no começo do ano, teve aquele movimento lá na universidade nos Estados Unidos. Nas primeiras semanas, taxaram avivamento. Aquilo não é avivamento. Avivamento não é uma programação. Avivamento é uma transformação interna na vida da igreja. Nós vamos falar sobre isso nos próximos dias, mas você precisa entender isso, irmão. Por quê? Porque olha só o que Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que habita em ti. Preste atenção, avivamento não é algo que vai vir, já está em você. Porque quem produz o avivamento é o Espírito Santo. E onde ele está? A gente faz congresso, vigília, culto de oração, culto de avivamento, esperando que vai vir algo, Deus sabe lá de onde. Vai parar uma nave espacial em cima da igreja, vai abrir e vai descer. Irmão, não vai sair de outro lugar, vai sair daqui de dentro. Tem gente que vai viaja o mundo inteiro caçando avivamento. O avivamento não vai vir de um lugar, ele vai vir de pessoas. Talvez você está sentado do lado de alguém que é um avivalista. Nem olhar você consegue, né, irmão? Olha aí e vê se parece. Fala, você é um avivalista, irmão. O que é um avivalista? É aquele que carrega o avivamento. Aquele que carrega a vida de Deus. É aquele que carrega o propósito de Deus. Irmão, é impossível você estar diante de uma pessoa dessa e você não apanhar para você corrigir sua vida. Esses crentes que você anda com ele, você esquece que você é crente, esse troço é satanista, avivalista não. Porque ninguém andava com Jesus sem olhar para si e enxergar que precisava ser transformado. Esses crentes loucos aí, que tudo pode, eles usam a seguinte referência, a igreja do Todes. Eles falam assim, não, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com os bêbados, Jesus andava com os moribundos, mas olhe o texto depois, eles continuaram assim? Se você é alguém cheio do Espírito Santo e as pessoas chegam a você podre e saem fedendo, você está errado, irmão. Você precisa exalar o avivamento de Deus. Você está aqui ou não? Por isso que é o último avivamento, porque dá trabalho. Avivamento não é um culto, ó irmão, domingo que vem é o culto do avivamento, né? Ou igual tinha lá na igreja da irmã ali, né? O culto do Espírito Santo. Já foi no culto do Espírito Santo, irmão? O culto especial do Espírito Santo. Como se só domingo ele fosse, não é só nesse dia. Não, irmão, o Espírito Santo já está em você.
Olha o que Paulo diz: reavive o dom de Deus que habita em você. Por que a igreja sofre? Porque ela fica procurando fora o que já está dentro dela. Eu não venho aqui para ser abençoado, irmão, eu já sou abençoado porque Jesus habita em mim. Eu não venho aqui para buscar Deus, que eu não perdi Ele, uai. O dia que eu nasci de novo, eu encontrei com Ele desde aquele dia, há 300.000 anos atrás. Ele está comigo ainda, não perdi Ele não. Se você vem buscar Deus aqui, você está perdido, irmão. Reavives o dom de Deus que habita em você. Por isso que é fácil manipular as pessoas, irmão. Por isso que o espírito do engano, ele predomina dentro das igrejas, porque as pessoas não sabem disso. Elas confiam no pastor, o pastor é o homem de Deus. Não, você também é. Talvez você esteja dormindo, mas você é um homem de Deus. Porque, por exemplo, por que Paulo falou isso para Timóteo? Primeiro, Timóteo era muito jovem, e ele estava entrando no ministério, e sabe aqueles crentes chatos, velho, que fica enchendo o saco? Não é de hoje que eles existem. Esse povo velho, chato, nojento, que fundou a igreja junto com Jesus e esqueceu de ir embora, está aí até hoje, não gostava de Timóteo. Que Timóteo era tipo assim, sabe você ir num culto, você pregar, tem que ficar sentado, aleluia. Sabe você pegar um crente pentecostal e jogar ele dentro de uma presbiteriana? Esse era Timóteo, irmão. Timóteo era um menino no gás, ele queria ganhar a cidade dele para Jesus. E os velhos, não é assim não, Timóteo, você está chegando agora. Ô irmão, frase ruim é aquela, eu já fui assim, está de socar a Bíblia dentro, então volta a ser, né? Timóteo, ele era resistido pela igreja, e aí o bichinho estava desanimado, tadinho. Por isso que Paulo escreve 2 cartas para ele, só uma não funcionou. A primeira carta foi para isso, você é um homem de Deus, Timóteo, vai, eu te enviei. A segunda carta, Timóteo estava morrendo na fé, por isso que ele fala, acorda, desperta o dom de Deus que está em você, porque esses aí já perderam. Irmão, tem muita gente hoje que está na igreja, está em cima de uma plataforma como essa, mas não carrega mais o poder do Espírito Santo. Por isso que o último avivamento que vai acontecer, não será de celebridades da fé, mas será da igreja como um corpo. Nós vimos homens avivalistas, Billy Graham, Benny Hinn, coisa de negócio, coisa de coisa. Muitos avivalistas, irmãos. Pessoas que enchiam estádios com 3 milhões de pessoas. Mas isso não vai existir mais. Haverão casas cheias do Espírito Santo. Claro que nós vamos encher estádios, graças a Deus, eles foram construídos para isso. Mas não é sobre uma pessoa mais. Eu não vou encher um estádio para as pessoas virem receber o Espírito Santo. Elas virão para receber com a igreja daquilo que já está sobre elas. Você entende isso, irmão? O que Deus vai fazer nós nunca vimos, irmãos. Nunca vimos. E eu espero que você esteja vivo para você ver. Nós viveremos um grande avivamento nesse tempo. Você crê nisso ou não? Mas vamos falar então um pouquinho, se avivamento é a gente ser trazido de volta ao plano original de Deus, vamos entender um pouquinho sobre o plano original de Deus para a igreja. Mateus 28. Nós vamos ler bastante, viu? Você que não gosta de ler, vai convulsionando aí, vai dar certo. Mateus 28, versículo 18. Eu espero que você esteja anotando, viu, irmão? Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Quando nós falamos sobre igreja, o que vem na sua cabeça?
uma pergunta. Hã? É isso aí, não entendi não. Culto. Sempre quando nós falamos sobre igreja, automaticamente vem à nossa mente uma estrutura, um lugar, uma denominação, um nome. E nada disso é igreja. Nada disso deveria definir o que é igreja. Porque quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos que a igreja, ela não é estabelecida pela sua estrutura, ela não é estabelecida pela sua placa, ela é definida pelo seu estilo de vida. Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vos dou autoridade, para que vocês façam, alô, teste, 1, 2, façam discípulos. Mas a última coisa que nós pensamos sobre igreja é discípulos. Nós perguntamos: você é membro de qual igreja? Membresia vem do grego romano para os clubes. A qual clube você pertence? Não existe membresia na igreja, irmão. Porque a igreja não é uma instituição. A igreja é um corpo que manifesta o propósito de Deus. E por que a igreja precisa de um avivamento? Porque ela está confiando mais no clubismo que ela inventou do que no propósito que Deus estabeleceu. Briga com o irmão de igreja, esses antigos fundadores com Cristo, se ele não soca a carteirinha dele na sua cara. Eu sou membro fundador do ministério, está aqui a carteirinha 03. E daí, irmão? Você acha que no céu existe carteirinha de membro? Você acha que no livro da vida está escrito lá, membro 01, Jesus, membro 02, Pedro? Não existe, irmão. O livro que existe nos céus é o livro da vida daqueles que nasceram de novo. Só que nós confiamos mais na nossa eclesiástica, na nossa igreja, na nossa instituição. Eu vou para o céu porque eu sou da cristã, aleluia. Eu vou para o céu porque eu sou adventista do 7º dia e não trabalho no sábado. Não, eu vou para o céu porque eu sou batista, eu estudo a palavra. Não, eu vou para o céu porque eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus do pastor. Não, irmão. Eu sou igreja porque eu nasci de novo em Cristo Jesus e eu estou buscando viver o propósito dele aqui na terra. É isso que define igreja. Tem um monte de gente, irmão, que está dentro de um salão hoje que se chama igreja, mas que nunca nasceu de novo. E ele está iludido, achando que ele faz parte do corpo de Jesus. Por isso que nós precisamos de um avivamento, porque esse povo precisa acordar para a vida. Irmão, eu fico, não vou falar que eu fico endemoniado porque eu não tenho parte com esse time, mas eu fico estranho quando eu vejo pessoas falando que não sabem se vão para o céu. Você está aqui fazendo o quê, irmão? Eu nasci de novo para quê? Não, nasci de novo, sou de Jesus, estou buscando a Deus, está tudo certo, mas se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Então você está buscando errado. Você está entendendo errado. Porque a igreja primitiva era, ô glória, doida, porque ela achava que a qualquer momento Jesus ia voltar e eles iam embora. Eles tocaram o terror porque para eles, irmão, não interessava mais nada, eles sabiam que ele era salvo. Hoje os crentes estão tomando ceia e não sabem se vai para o céu. E uns no culto de ceia nem vai, porque ele tem certeza. Que tipo de igreja nós formamos, irmão?
Se você morrer, você vai para o céu, amém, irmão? Em nome de Jesus. Agora, arrebatamento é outra história, estou falando de você morrer. Se você morrer, você vai direto, irmão. Satanás vai olhar para você e falar assim: perdi. Amém ou não? Amém. Meu Deus do céu. Se tiver gente andando comigo com medo de ir para o inferno, não, irmão. Não fala meu nome por aí, não. Nunca nem te vi. Fala igual Jesus: afastai-vos de mim, não te conheço. Porque a única certeza que nós temos que ter é que nós nascemos de novo e somos salvos em Cristo Jesus. Mas eu peco, eu sou safado, eu sou sem vergonha. Pois é, problema de caráter seu. Jesus tem nada a ver com isso. Ele morreu para te dar a salvação. Sua safadeza é problema seu. O Espírito Santo é que vai arrumar esse negócio aí. Amém? E se você deixar, se você não deixar também, aí é problema seu. Mas não é isso que eu estou conversando com você não, irmão. Não muda de assunto não. Vamos lá. Jesus diz o seguinte para os discípulos: façam discípulos. Batize esse povo. Porque se não batizar também não vai resolver nada. Batize esse povo. Você vê, tem pastor, irmão, dentro da igreja que ele fala assim: não, você só vai batizar depois de 18 anos. Então vá para o mundo, irmão. Com 18 anos você volta, né? Que eu vou ficar 18 anos dentro da igreja fazendo o que se eu não posso ser salvo? Presta atenção num trem desse. Se eu vou viver 18 anos dentro da igreja, me iludindo, achando que eu vou para o céu, Jesus volta, eu fico, perdi minha vida, ué. Pelo menos vou para o inferno gostoso, né? Vou para o mundo, aproveito, na hora que bater a minha idade, eu vou, agora eu posso ser salvo. Percebe que ninguém nunca pensa nisso? Não, só pode batizar com 16 anos. E se esse trem morrer com 15 anos? É porque na nossa cabeça criança não vai para o inferno, né? Mas já arrumei tanta confusão falando isso. Marcos 16, vamos para a Bíblia. Mas criança vai para o inferno sim, viu? E a culpa é dos pais. Não é dela não. Marcos 16, 15. Diz o seguinte: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o texto que muitas pessoas usam para falar sobre o ide de Jesus. Você tem que ir, irmão. Tem que ir para a África, você tem que ir para o Nordeste, você tem que ir. Já viram pregações assim ou não? Ide. Só que tradução errada traz entendimento errado. Quando nós lemos esse texto sem entender o foco original, nós entendemos que o nosso propósito é fazer missões. Temos que fazer missões, tem que pegar o André, mandar ele lá para a África, falar: se vira com esses macumbeiros aí, esses bruxos, converte todo mundo. Ide, nós vamos criar uma igreja e nós vamos sustentar os missionários. É isso que nós pensamos se nós lemos o texto de forma errada. Precisamos criar uma organização para fazer missões. E aí, se você for muito louco, você constrói um prédio, demora 10 anos para construir ele, para usar ele só para fazer evento dizendo que é centro de evangelização. Preste atenção, irmãos. Vamos ler esse mesmo texto. O texto que nós lemos, se você leu na King James, você viu que é diferente, certo? Esse texto é o Almeida, né? O Almeida que os crentes tanto amam. João Ferreira de Almeida. Vamos ler agora numa tradução mais próxima do original. O mesmo texto diz o seguinte: e lhes ordenou Jesus: enquanto estiverdes indo. O primeiro texto, a primeira tradução trouxe uma sentença: ide. Ou seja, larga tudo e vai. Esquece sua família, perde seu casamento, mas vai. Tem um monte de pastor que abriu mão da sua família, que abriu mão da sua casa, porque entendeu errado o texto.
Aí, se sua esposa não quer, larga ela para trás e vai viver o propósito de Deus. Irmão, casamento é um só. Pastor que fica apoiando o divórcio dentro da igreja, esse cara tá doido. Porque o que Jesus disse é que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Irmão, preste atenção, você que não casou. Você que casou, se você, ninguém te avisou, fazer o quê? Mas você que não casou, irmão, não tem coisa mais importante na sua vida do que seu casamento. Por isso escolhe com quem você vai casar, porque esse troço pode impedir você de viver o propósito de Deus. Porque entre o seu casamento e o propósito de Deus, se você é homem, mulher de Deus, teu casamento vem em primeiro lugar. Só que é isso que a gente aprendeu? Não. Porque colocaram na nossa cabeça, larga tudo, larga emprego, larga filho, pega seus filhos, joga dentro da casinha e vai embora, vai fazer o evangelho. Só que quando nós lemos no texto original, ele diz, enquanto estiverdes, o que significa isso? Enquanto você estiver cuidando do seu casamento, seja igreja. Enquanto você estiver criando os seus filhos, seja igreja, põe Jesus na cabeça desses meninos. Não, pastor, eu quero pregar no púlpito. Não, prega lá na sua casa, para os seus filhos. Porque eles também são igreja. Enquanto você estiver indo trabalhar, seja igreja. Não vista uma casca, não, uma máscara, que na igreja você é uma coisa, saiu da igreja para fora, você é outra coisa. Não, aonde você estiver, você é igreja. Enquanto você estiver prosperando, seja igreja. Enquanto você estiver trabalhando, seja igreja. Enquanto você estiver empreendendo, seja igreja. Igreja não é uma instituição, é um estilo de vida. Eu sou igreja onde eu estiver, irmão. Alô, Jesus. Você está aqui, irmão? Não, pastor, eu quero fazer missão. Agora preste atenção, olha como um entendimento errado ferra com a vida de muita gente. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim, pastor, você vive para isso, né? Sua vida é um ministério, sua vida também, irmão. É porque na cabeça das pessoas eu sou vagabundo, eu não faço nada. Pastor, já que você não faz nada, prega o evangelho, faz a obra de Deus, e você também, irmão. Porque nós estaremos diante do mesmo tribunal. Seja eu, seja você, o tribunal vai ser o mesmo. E nós temos o mesmo propósito, ser igreja. Não, pastor, não tem tempo para evangelizar. Então briga com Jesus, porque ele falou, enquanto você estiver indo. Jesus falou, coloca o evangelho na sua agenda. Não é fazer uma agenda para o evangelho, é colocar o evangelho na sua agenda. Domingo, dia de buscar a Deus. Não coloque uma agenda para isso. Busque a Deus todos os dias, faz parte da sua agenda. Existe dia de tomar banho? Depende para quem, né? Depende. Tem gente que vive assim, irmão. Hoje é que dia? Hoje é domingo? Não, ontem foi dia de tomar banho. Não tomei, só sábado que vem. Aleluia. Tem gente que vive assim, hoje era dia de buscar a Deus. Ih, perdi o culto, mas domingo que vem eu estou lá. Ser igreja é um estilo de vida. Avivamento é um estilo de vida. Você está entendendo ou não? Quem quer que eu termine, diga amém. Não mente, irmão. Mentirosos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse, vamos lá, estou acabando já. Apocalipse capítulo 2. Ô irmão, mas se a gente entender só isso aqui, muda tanto a nossa vida.
Se a gente entender que ser igreja é um estilo de vida, meu Deus, aí ninguém pesa, porque fica leve. Ninguém fica com medo de ser cheio do Espírito Santo, porque senão o Espírito Santo vai mandar ele fazer uma coisa que ele não quer. Não, pastor, eu não quero o Espírito Santo não, porque ele vai mandar eu sair louco pregando na rua. Não, não vai não. A não ser que você seja alguém chamado para isso. Mas essas loucuras eram só no Antigo Testamento, que Deus mandava rasgar as calças e sair pelado na rua. Não tem isso mais não, irmão. Não tem não. Casar com prostituta só para fazer uma ilustração. Não existe isso mais não. Se a sua vida é uma pregação, você não precisa nem abrir a boca. O problema é que a gente não sabe viver Jesus, aí a gente tem que falar sobre Ele. Porque as pessoas olham para nós e não conseguem ver Ele. Aí tem que falar. Jesus mandou a gente manifestar o reino. Precisamos entender isso. Mas vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. Vou ler agora um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo aí. Você vai acompanhando aí. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e descobristes que eram impostores. Tem perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Esse é o texto onde começa o relato das 7 cartas do Apocalipse. Esse será o texto que nós vamos basear muito das nossas ministrações daqui em diante. Então deixa eu te dar o contexto rapidão, para a gente avançar. Quando se trata das cartas do Apocalipse à igreja, são cartas pessoais de Jesus para a igreja. Não é um anjo que está falando, não é o João que está falando, é o próprio Jesus dirigindo-se diretamente à igreja. Amém? Paulo escreveu à igreja, João escreveu à igreja, mas essas cartas é o próprio Jesus falando com as igrejas. Amém? Então, se é Jesus falando diretamente, é importante. Amém? Ouvir o profeta é bom, mas ouvir Jesus é melhor ainda. Agora, existem 2 aspectos dessas igrejas que nós precisamos entender para continuarmos aqui essa jornada. O primeiro aspecto é o aspecto local. Qual é o aspecto? Isso significa que as igrejas descritas aqui, são cidades locais que existiram e que havia uma igreja nessa cidade. Éfeso não é nome de igreja, gente, pelo amor de Deus. Éfeso, Corinto, Gálatas, não é igreja, gente. Tem pastor que brigou comigo, que na Bíblia tem sim nome de igreja. Aí ele citou a igreja do ministério apostólico de Éfeso. Irmão, Éfeso é uma cidade, não é nome de igreja não. Por mais que existe, né, se você procurar no Google hoje, igreja Éfeso, existe. Hoje, mas na Bíblia não existe. É o nome de uma cidade, amém, irmão? De qual sua igreja você é? Eu sou lá da igreja dos Corinto. É uma cidade, irmão, pelo amor de Deus, amém? Não existe nome de igreja na Bíblia, não existe. E nem deveria existir hoje. Mas preste atenção. Então o primeiro aspecto é o aspecto local. Essas cidades são reais. Se você for hoje em Israel, se você for hoje rodar pelo mundo, nesses lugares, existem lá cidades antigas,
com esses mesmos nomes. Amém? Então esse é o aspecto local. Jesus está falando com a igreja dessa cidade. Só que existe o segundo aspecto, que é o aspecto representativo, ou seja, o aspecto profético. Cada uma dessas cidades, cada uma dessas igrejas, representam a história da igreja, desde a fundação dela até a volta de Jesus. São 7 tempos da igreja, desde a fundação em Atos 2 até a volta de Jesus. Amém? Então, quando nós lemos esse texto, precisamos ter essa definição. Primeiro, aspecto local, está falando para uma igreja, para uma realidade, para uma cidade. Segundo, aspecto profético, está falando para uma era da igreja na sua história. Amém? A igreja de Éfeso, por exemplo, ela é representatividade da igreja do primeiro século. Qual igreja? Tá, então vamos lá, você não faltou na escola. Quanto é um século? Hã? Se representa a igreja do primeiro século, nós estamos falando de qual igreja? A igreja que nasceu em Atos 2, até 100 anos, certo? Vamos lá, se é 100 anos de igreja, tem algum apóstolo vivo? Sim ou não? Hã? No começo, né? O último que quase beirou 100 anos foi o Joãozinho, que ruim de morrer, mas ele ficou um pouquinho para trás. Ou seja, o primeiro século da igreja, quem está direcionando a igreja são os apóstolos. Por isso que a igreja de Éfeso, ela é representada pelo livro de Atos. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós estamos vendo essa igreja de Éfeso. Porque olha o que Jesus disse aqui, ó. Quais características da igreja de Éfeso? Trabalho árduo. Os discípulos de Jesus rodaram o mundo todo, trabalharam dia e noite, sim ou não? O que mais? Perseverança. Eles perseveravam, né? O próprio texto de Atos que nós vamos ler agorinha diz que eles perseveravam no ensino, na oração. Lembra desse texto? Perseverante. Outra coisa, intolerante ao mal. O irmão chegou no culto para dar oferta, mentiu, o pastor falou assim: morre, diabo, e ele morreu. Intolerante ao mal. Fique em paz que eu não vou fazer isso não. Já tive curiosidade para saber se funciona. Imagina, você vai trazer uma oferta e você morre em cima do gasofilaço. Meu Deus, que culto próspero e avivado. E pior, né? Eu falei no discipulado esses dias com os meninos. E que mulher fiel esse homem tinha, né? Viu o marido morrer, mas mesmo assim não negou. Não, o meu marido falou a verdade, então morre você também. Se fosse nos casamentos de hoje, não, nem marido eu tenho. O que mais? Fala da igreja aqui. Eles eram fundamentados no ensino. Por quê? Porque eles identificavam quem era falso profeta e quem não era. Pedro um dia estava andando na rua, e aí vinha uma mulher gritando: é homem de Deus, é homem de Deus, isso aí é homem de Deus. Pedro olhou para trás e falou: cala a boca, Satanás, sai dela em nome de Jesus. É Paulo, né, irmão? Pedro, vai para o seu lugar. Chama Paulo. Presta atenção, eles sabiam. Irmão, imagina alguém ficar todo dia falando para você: você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Fala a verdade, você não acha que é o Espírito Santo? Porque nós é bobo, nós não sabemos distinguir as coisas. Você quer ver uma coisa, irmão? Quer ver nada, vamos aqui para o que interessa, que está acabando meu tempo. O que mais? Resistente diante das perseguições e adversidades. Isso aqui eu acho lindo. Vamos ler aqui, irmão? Atos 4. Eu acho interessante demais esse texto. Atos 4, 29, versículo 35. O que acontece aqui nesse texto? Os discípulos estavam sendo acusados de estar pregando falso ensino, pregando contra a lei e tá essas moagens de sempre. Agora olha o que diz o texto. Fala comigo, perseguição. Tá, Atos 4, 29. Aí eles estão orando.
Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Ou seja, eles estão sendo perseguidos por pregar o evangelho, e ao invés de orar para pedir misericórdia, ao invés de orar para pedir Deus para livrar eles dessa perseguição, eles oram: Senhor, nos dê mais ousadia para pregar, porque esse safado não vai nos parar não, nós vamos pregar, porque evangelho não é instituição, igreja não é local de reunião, igreja é um estilo de vida, eu não vou parar de pregar. Eu quero ousadia que eu vou pregar. Nós não, oh Senhor, olha os nossos inimigos, Senhor, estou falando mal de nós. Não, irmão, você é cheio do Espírito Santo, você não é covarde não. Às vezes, a gente parece. Às vezes a gente se comporta como tal. Mas nós não somos. Amém, irmão? Nós não somos não. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Ao invés de orar para Deus livrá-los, eles oraram para ter mais ousadia. E o Espírito Santo correspondeu na mesma hora. Se nós estamos clamando por um avivamento, avivamento tem que vir com coragem, irmão. Porque ser avivado e covarde não cabem na mesma frase. Você está entendendo ou não? Último texto, para a gente terminar. Atos 5:41. Atos 5:41 diz o seguinte, olha esse texto, irmão. Os apóstolos se reuniram, se retiraram do sinédrio. O que é sinédrio? Era como se fosse um tribunal. Eles estão ali para serem julgados, e eles apanharam, o pau quebrou para cima deles. Agora eles foram libertados, estão indo para casa. Mas aí alguma coisa eles tomaram no meio do caminho, que eles estavam meio loucos. Porque olha o texto. Contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Os irmãos estavam felizes, cheios do Espírito Santo, avivados, porque foram humilhados. Nós não, nós quer sabor de mel, nós quer vingança, nós quer Jesus trazendo juízo na cabeça do Satanás. Eles não. Senhor, obrigado, nós estamos no caminho certo. Obrigado, porque se esse povo é contra nós, nós estamos no caminho certo. Eles entendiam que perseguição não era sinônimo de ação do diabo, era sinônimo de aprovação de Deus. Eles estavam certos. Foi o que Jesus disse para a igreja de Éfeso: vocês não recuaram diante das adversidades. E é isso que acontecia na igreja do primeiro século. Eles viam a prisão como um descanso. Vou para a prisão descansar, porque eu estou trabalhando muito para Deus, vou descansar lá na prisão. Irmão, isso é tão sério que o anjo, quando ele vai libertar Pedro, ele tem que sacudir Pedro, porque o bicho estava dormindo. Quem que dorme na cadeia, meu Deus? Alguém que sabe que tem a vida garantida em Deus. Se morrer, está tudo bem. Se não morrer, Jesus vai me tirar daqui. Eu vou dormir. Lê o texto, o anjo teve que cutucar ele um monte de vezes para acordar. E ele nem acordou, porque ele só foi acordar depois que ele saiu da cadeia. Que sono gostoso, o sono da prova. O Max deve estar na mesma unção, tá, né? Irmão, olha a mentalidade dessa igreja. Nós temos um estilo de vida, e ninguém vai nos parar. Estou falando deles, não é de nós não.
Porque nós temos que comer muita Bíblia ainda para aprender isso, irmão. É uma igreja que Jesus deu um monte de elogio para ela, lá no Apocalipse. Só que, se a igreja de Éfeso é a igreja do Apocalipse, ou é a igreja de Atos, por que Jesus disse para ela: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram. Como pode uma igreja tão poderosa como essa ter se perdido? Vamos piorar a história? Se a igreja de Atos era igreja igual nós somos hoje, o que aconteceu no meio do caminho que nós vemos hoje? Antigamente, pastor era perseguido por pregar a palavra. Hoje, pastor é perseguido por pregar a palavra, mas no sentido que ele não tem moral nenhuma ao pregar. Porque desceu do púlpito, ele é o Satanás em pessoa. Deve todo mundo. Tem uns até que mata. Acredita? Aí se prende um troço desse, estão me perseguindo. Tá não, irmão. Você, quando você apronta e você leva a consequência, não é perseguição não, irmão. Perseguição é por viver o reino. Agora você não faz as suas coisas, você não paga as suas coisas. Aí você acha que é perseguição? Aí fica igual o Júlio, que ficou bravo porque roubaram o caminhão dele, mas ele estacionou num lugar que não podia. Cristo também é Bíblia? Não, irmão. Perseguição é, eu estou fazendo o certo e estou sendo perseguido por isso. Agora, sua vida é toda torta e o diabo está afrontando você, é porque você está deixando. Não é perseguição não, é consequência. Amém? Você está entendendo ou não? Quando nós lemos Apocalipse 2, versículo 4, Jesus diz isso para a igreja: eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E eu acho maravilhoso que Jesus disse assim: volta, volta. E a palavra volta ali é avivamento. Seja avivado, recalcule a sua rota. Sabe por quê, irmão? Por mais que não pareça, Jesus ele não quer fazer a igreja dele sofrer. Por mais que tenha os detetores da igreja aí, né, que quer meter fogo na igreja e tudo, Jesus não pensa assim não, irmão. Porque Jesus morreu pela igreja. Amém ou não? Não ache que Jesus vai ficar rindo da sua cara se o arrebatamento acontecer e você ficar. Porque Ele não vai. Porque a Bíblia diz que nós somos a coisa mais preciosa para Jesus. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando do amor de Jesus sendo demonstrado para nós, onde Ele diz: por favor, se corrija, eu não quero fazer você sofrer. Você consegue entender isso, irmãos? Domingo que vem, a gente continua sobre essa ministração. Eu tinha mais coisas para falar, mas por hoje eu preciso que você entenda isso. Avivamento é um ajuste de rota. Assim como a igreja primitiva, em menos de 100 anos se perdeu. Já se passaram 2000 anos. Eu acho que nem a rota para voltar nós sabemos mais. Se em menos de 100 anos a igreja estava perdida, imagine hoje, que tem pastor que gospe na cara dos outros, falando que é unção. Imagine o circo que nós viramos. Onde existe roupa de ir para o culto e existe roupa para ir para a festa. Se você não pode vir para o culto com a roupa que você vai para a festa, o errado não é a roupa, é você. Porque você ainda não entendeu que isso aqui não é um lugar santo, você é santo. Aí eu não vou com essa roupa para a igreja porque o pastor não gosta. Eu não sou Espírito Santo, irmão. Não gosto de muitas roupas, inclusive as minhas.
Só que eu sei que eu sou santo e o que eu preciso vestir. Então a mesma roupa que eu uso aqui, eu posso usar em qualquer lugar. Mas tem crente que entendeu errado. Não, eu tenho o uniforme da igreja e eu tenho as minhas roupas. Fechou, né? Não existe mais. Mas aqui na cidade até loja de roupa de crente existia. Como é isso? Uma loja especializada em roupa de crente. É de outro mundo, é? Nós vestimos roupa de quê? É tudo roupa, irmão. Agora, é isso aqui que muda. Tem roupa que eu vou olhar, pode ser na loja que for, irmão. E vai ser compatível com a minha santidade. Porque não é a loja que define o que é roupa de crente ou não. É o meu caráter. Você está entendendo ou não? Eu não entendo isso. Minhas roupas são minha loja de crente. Como? Leva para Israel, unge e vem vender? Deve ser essa a diferença, porque o fabricante é o mesmo. Mas nem sei porque eu estou falando isso. Vamos ficar de pé? Nós ficamos tão doidos que tem a comida de crente, tem música de crente. Irmão, eu vi um vídeo essa semana não, acho que tem umas 2 semanas, que eu fiquei reflexivo. Uma pessoa perguntou assim, se existe música de crente, por que crente não ouve música do mundo, mas assiste série do mundo? Falei, você tem um ponto. Aí os crentes falaram, não, nós assistimos The Chosen. Mas The Chosen não é de crente. Complexo. Não pode ouvir música do mundo, mas vai na internet, irmão, procura. A maioria dos fundos musicais que a banda toca na hora que o pastor está pregando, não é de Jesus. Eu já vi pregador pregando ao som de Naruto. O problema é que o bichinho não sabe, ele é inocente, né? Mas o tecladista está ali, ó, só nas caudas, ó. E é um som dessa, irmão. Eu já vi pastor pregando ao som de Michael Jackson. O irmãozinho tocando ali o Thriller, mas bem devagarzinho, para ninguém perceber. Não é a música que me santifica. Sou eu que escolho o que me serve e o que não me serve. Você está entendendo ou não? Irmão, se a gente não mudar a nossa mente, avivamento nunca vai existir. Vão existir pessoas fanáticas. Fanáticas. Por exemplo, essa roupa que você está vestindo, você sabe se o fundador dessa loja é satanista, ele é budista ou ele é crente? Você chega na loja e pergunta, bom dia, boa tarde, vocês são de Deus ou do diabo? Você pergunta isso? Não, você quer saber qual é o mais barato? Qual o desconto que você dá? Irmão, não é a roupa que me demoniza, sou eu que santifico as coisas. Jesus disse que o que contamina um homem não é o que entra, é o que sai. Por que é o que sai? Porque se você é puro, cheio do Espírito, o que é mais forte? O diabo ou o Espírito Santo? O que é mais forte? Não parece, né, irmão? Parece que o diabo é mais forte, o Espírito Santo é uma pombinha indefesa assim, que qualquer coisa que assusta, ela some. Ai, meu Deus, quase que eu falei uma coisa aqui, meu Deus, está em live, Senhor, sangue de Jesus é poder. Quase assim, eu fui na beiradinha, o Espírito Santo falou, opa. Fecha o olho, irmão, vamos orar, que eu estou falando demais. Ai, Senhor, obrigado, quase saiu. Espírito Santo, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Nós cremos num avivamento nesses tempos. Nós cremos
que estamos prestes a viver o que nós nunca vivemos. Nós cremos que algo poderoso está sendo gerado em nós, e que não tem a ver conosco, tem a ver com nós vivermos o plano original do Senhor para nós. Nestes dias aqui, Senhor, alinhe a nossa mentalidade, nos ajude a compreender a verdade do Senhor, que nesses dias a religiosidade seja confrontada em nós, o nosso ego seja confrontado, as crenças que nós fomos carregando de geração em geração, sem o menor entendimento, elas sejam confrontadas aqui, porque não haverá avivamento sem uma mudança de mentalidade. Pai, nesse mês que se inicia, exclamamos pela Tua bênção, exclamamos pelo Teu favor. Pai, que esses dias sejam dias de crescimento, de experiências com o Senhor, de alinhamento para o cumprimento do Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, clamamos por mais de Ti. Alinha-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Ixi, vocês já foram tudo embora? Amém, gente? Uma coisa que eu lembrei aqui, que era para não ter falado domingo passado, eu esqueci. Mês que vem, dia 11 de outubro, acontecerá o Yom Kippur. Lembra do Yom Kippur do ano passado? Se você tiver o desejo de fazer o Yom Kippur, você vai me mandar uma mensagem para eu poder saber, e nós vamos fazer um grupo para falarmos sobre isso, tá? Eu ia falar aqui, mas eu não vou falar sobre isso. Se você quiser, falaremos num grupo a respeito somente do Yom Kippur. Acontecerá de sexta para sábado, dia 11 para o dia 12, amém? Se você tiver interesse, você me fala depois, que aí eu vou te colocar no grupo específico para falarmos sobre isso, amém? Faça assim com as suas mãos. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida nessa semana. Eu declaro o favor do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a paz do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Que onde você colocar as suas mãos, o Senhor possa prosperar abundantemente. Que onde você colocar a planta dos teus pés, todo principado que reside naquele lugar, todo o poder das trevas naquele lugar, perca as suas forças, e você exerça domínio sobre territórios, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, vá em paz. Essa semana continuamos nossas atividades normalmente, domingo que vem estamos de volta. Você em casa, que o Senhor te abençoe, que você possa receber dessa palavra. Não esqueça de compartilhar esse link com alguém. Deus te abençoe.